Boa tarde, vamos dar início a mais uma aula e hoje nós vamos estudar uma outra habilidade, né? Que também vem nos ajudar a compreender melhor a língua portuguesa, não somente a língua portuguesa enquanto disciplina, né? Porque além de alunos, nós somos falantes, nós somos usuários da língua portuguesa e nós precisamos compreendê-la de uma forma mais ampla. Então, hoje a gente vai reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. E quais são os objetivos da nossa aula? Ao final desta aula, vocês serão capazes de identificar os principais elementos de uma narrativa, que são os personagens, o enredo, o narrador, o tempo, o espaço e entre outros, né? Analisar a função de cada elemento narrativo e como eles se interrelacionam para formar a estrutura da narrativa. E vamos examinar também o conflito gerador de uma narrativa. Seguimos para o nosso texto introdutório. Ana é apaixonada pela história de O Pequeno Príncipe e admira profundamente a criatividade do autor ao criar essa obra tão encantadora. Ela adora tudo no livro: os personagens, a trama, os altos e baixos da história, enfim, cada detalhe. E você, alguma vez já parou para pensar em como as histórias, por exemplo, O Pequeno Príncipe, são criadas? Será que você seria capaz de criar uma história assim? Sabia que esse tipo de narrativa possui características próprias de uma tipologia textual? Vamos explorar um pouco mais sobre essa tipologia para entender como ela funciona. Eu não podia passar por aqui, né? Começando com a tipologia narrativa e não deixar uma dica de leitura para vocês. Então, deixo como dica de leitura o livro O Pequeno Príncipe. Gente, vão lá, leiam. Leiam, na escola tem esse livro lindo. Tá vendo? Tem vários dele lá, leitura fácil. Olha, as letrinhas, ele é grossinho, mas é porque ele vem, além da história, vem diversas outras coisas, muitas gravuras, mas a história em si, olha como é bom de ler. As letras são grandes, a leitura ela flui bem facilmente, certo? Leiam, vale muito a pena vocês lerem. Eu já li várias vezes esse livro e vou dar um spoiler para vocês ficar com mais vontade, certo? Esse livro ele parece ser infantil, mas não se engane. Ele não é. Ele tem esse encanto, tudo que nos liga à infância, mas ele traz muitas reflexões para nós que somos adultos. Vocês principalmente estão nessa fase aí de adolescência, de conflitos internos. Então é um livro que vai ajudar bastante vocês a refletirem sobre a própria vida. Conta a história de um aviador, né? Se passa, na verdade, com um aviador que sofreu uma pane no avião e aí ele cai no deserto do Saara. E enquanto ele está consertando a sua aeronave, ele conhece um menino muito especial que é o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe ele vive num planeta bem pequenininho, que é um asteroide, é o B612, se não me engano, é B612 o nome do planeta do Pequeno Príncipe. E aí ele sai viajando por vários planetas, né, antes de chegar à Terra. Ele conhece, em cada planeta que ele passa, ele conhece um adulto diferente. E aí ele conhece um rei, ele conhece um bêbado, um vaidoso, um homem de negócios, conhece até um acendedor de lampiões. E cada pessoa que ele conhece, a cada planeta que ele visita ao longo da história, vai passando para ele visões de mundo, né? Então ele conhece pessoas vaidosas, pessoas gananciosas e diversas outras características. E aí quando ele chega na Terra, ele conhece uma raposa. E a raposa ensina a ele a mais bonita lição dessa história do livro Pequeno Príncipe e uma bonita lição também para a nossa vida de uma forma geral, né? Que ela fala sobre amizade, sobre o amor. Nós temos uma frase que é uma das frases mais emblemáticas do livro, que nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. O essencial é invisível aos olhos. Acho que vocês já usaram essa frase, já ouviram, talvez, e, e aí vocês podem pensar, mas em qual sentido, né? O essencial é invisível aos olhos. E essa lição que a raposa traz para o Pequeno Príncipe, no sentido de que
a vida ela vai muito além do que aquilo que a gente pode mensurar, do que aquilo que a gente pode medir, né? O dinheiro a gente pode contar, os bens materiais que a gente tem, mas há coisas como os laços afetivos, a amizade, o amor, que a gente não pode mensurar, a gente não pode medir, e na vida é isso que é importante, né? É isso que vale a pena, no final das contas é isso que vale a pena. Então, eu não vou contar. Será que o Pequeno Príncipe ele voltou pro planeta dele? Ele ficou na Terra? E aí, como se deu essa situação? Não vou contar para vocês. Vocês vão lá e leiam o livro. Vale muito a pena, gente. Eu acho que a gente tem que se permitir, né? Eu escuto muito vocês dizer, eu não gosto de ler. Mas vocês já tentaram? Vocês leram o quê? Talvez vocês vão ler alguma coisa que o professor passa e lê como aquilo se fosse uma obrigação. E aí realmente vocês não vão gostar. Mas se permitam, escolham. Na escola tem livros de todo tipo, para todos os gostos. Escolham aquilo que vocês gostam mais: suspense, ação, romance, drama. Quer cordel, quer uma leitura mais fluida para iniciar, para ver se vocês pegam gosto, história em quadrinhos, enfim, tem uma diversidade, tá tudo nas mãos de vocês, né? Hoje em dia existe essa facilidade, vocês não precisam comprar, tá tudo lá, vocês podem pegar, levam para casa, fazem a leitura, devolvem quando terminarem, não tem um tempo estipulado, porque nós temos, por exemplo, de cada livro a gente não tem apenas um, a gente tem uma quantidade boa, então dá para todo mundo pegar e levar para casa e ler, depois devolver, fazer a troca. Meia hora antes de dormir, a gente passa 2, 3 horas rolando o feed de redes sociais. Porque a gente não pode deixar ali meia horinha antes de dormir ou na hora que vocês acharem mais propício e fazer uma leitura. O que eu posso dizer a vocês é que ninguém perde por ler. Pelo contrário, vocês vão ver o quanto vocês vão ganhar, tá bem? Então vamos dando continuidade ao nosso assunto, entender um pouquinho sobre a tipologia narrativa e suas características. E aí a gente faz aquela recapitulada do que seria gênero textual. Quase todas as aulas a gente toca nessa tecla, né? E é importante porque entendendo o gênero, entendendo o tipo textual, vocês vão poder compreender melhor e assimilar essas habilidades que a gente está se propondo em cada aula, né? Então, o gênero textual é uma forma de organização da linguagem que é usada em diferentes contextos de comunicação. Através do gênero, nós conseguimos refletir as práticas sociais, né? E serve também para atender necessidades específicas, como informar, convencer, entreter, orientar. Em cada momento da nossa comunicação, a gente tem um objetivo, a gente pretende atender a uma necessidade. Então, o gênero textual nos dá essa possibilidade. E aí, como exemplo, nós temos as cartas, as receitas, os e-mails, notícias, poemas e uma infinidade de tantos outros. E cada gênero ele possui suas características próprias, ou seja, tem uma estrutura própria, tem a sua linguagem, tem a sua função, e isso é o que o torna adequado ao seu propósito. Para atender à necessidade de orientar, eu vou precisar usar um determinado gênero, né? Para informar, para convencer, para entreter, para narrar, enfim, cada momento eu vou precisar usar um gênero que se adeque à minha intenção. Tipologia textual refere-se às categorias básicas do texto e são determinadas por sua intenção comunicativa e pela organização predominante das ideias. Então, as principais tipologias são narração, essa que a gente está vendo hoje, descrição, argumentação, exposição e injunção. Enquanto os gêneros eles são variados e se adaptam a diferentes situações, as tipologias elas são mais gerais e costumam aparecer de forma combinada dentro dos textos. Então vocês vão perceber que a gente começou estudando pela tipologia textual argumentação, né? E por que eu pensei dessa forma? O desafio Nota 1000 ele está aí, né? Nós já estamos no 5º tema. Vocês já estão produzindo para o 5º tema. Então, vocês precisavam compreender a tipologia textual, a argumentação, entender da estrutura, da linguagem, da função, ou seja, saber produzir, né, de forma mais adequada os textos para que vocês pudessem estar enviando, né, estar participando do desafio Nota 1000.
que é também um objetivo nosso. Embora nossa aula não seja de produção textual, mas nós trabalhamos de forma interdisciplinar e assim uma disciplina vai ajudando a outra, né? Então por isso que a gente começou pela argumentação e a gente conseguiu, né, bater aí a meta e a gente já percebeu que vocês estão produzindo de forma mais adequada. Então hoje a gente precisa seguir e a gente parte para a narração. Mas, vez ou outra, aí, qualquer necessidade, a gente volta ali na argumentação para tirar as dúvidas. Então, a tipologia narrativa. A tipologia narrativa ela é uma beleza. Ela é uma beleza de se produzir, de ler, de estudar, porque a principal característica é contar histórias. E veja que como é bom, né? A gente contar história, a gente vive fazendo isso no nosso dia a dia, através da oralidade. Verdade que a gente não está toda hora escrevendo, mas através da oralidade, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, a gente está muito contando histórias criadas ou histórias que a gente já ouviu e a gente está só replicando, né? Então isso é a tipologia narrativa. Então esse tipo de texto, ele organiza os acontecimentos em uma sequência de tempo. Veja, tem a questão do tempo, né? Ele envolve, na maioria das vezes, personagens, ele tem um enredo e um espaço onde a história ocorre. Então, eu digo para vocês, mas eu não sei o que é narração. Pense nas novelas. Vocês pensam nas novelas, a questão do tempo, onde a história ela se passa, né? Os personagens envolvidos ali, o enredo, qual é a história? Vocês sabem. Quem acompanha novela, série, sabe bem, né? O enredo daquilo que vocês estão assistindo, o espaço onde tudo acontece. Então, ali está presente a narrativa. É muito fácil de vocês identificarem por essa razão, né? Então é comum que a narrativa ela apresente um conflito ou um problema central que ele vai se desenvolver ao longo da trama e no final, na conclusão, a gente teria um desfecho. No texto argumentativo, veja, a gente coloca lá a nossa tese, a gente vai usar os nossos argumentos para defender a tese que acreditamos e aí no final, na conclusão, a gente tem uma proposta de intervenção. Vocês vão dar a opinião de vocês, né, uma ideia para solucionar aquele problema que é apresentado no texto. E aqui na narrativa, veja, o problema ele segue, ele se desenvolve no decorrer da trama e no final a gente tem um desfecho, a gente tem a solução daquele problema. Na verdade, às vezes nem é a solução, né? Nem é o que se esperava, o mocinho ficou com a mocinha ou não, ficou com a vilã, enfim. Mas a gente tem um desfecho da história. Então, entre os elementos fundamentais de uma narrativa estão os personagens. Quem são os personagens? Eles são os indivíduos que protagonizam ou que participam dos acontecimentos. O narrador é quem conta a história. E o narrador ele pode ser em primeira pessoa, eu, quando ele é participante, né? E a gente logo identifica. Lembre-se, primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do singular, desculpa, eu. Então, o narrador ele é participante, ele está participando da história. Ou ele pode ser apenas um observador, e aí ele vai narrar em terceira pessoa. Ele está apenas observando, ele não participa da história. E é muito comum que em uma narrativa a gente encontre um narrador que ora participa, que ora narra em primeira pessoa e que ora observa. Né? Na mesma história pode acontecer, sim, é muito comum. Tem horas que ele está participando e tem hora que ele está apenas observando. E já existem outras narrativas que vai predominar. Ele participa o tempo todo ou ele não participa em momento algum. Mas vocês conseguem compreender isso através dos pronomes, né? É só atentar para os pronomes, se ele está se colocando eu ou não. Ou se ele está apenas observando e aí ele diz ele, ela, na terceira pessoa. O tempo é a ordem cronológica ou a ordem psicológica dos acontecimentos. Porque, veja, a narrativa ela pode acontecer em ordem cronológica, ou a trama ela se passa assim, 10 anos há 10 anos atrás, há 5 anos, ou hoje, ontem, amanhã, tempo cronológico, uma ordem cronológica, ou uma ordem psicológica dos acontecimentos, que é aquela mais subjetiva que acontece na cabeça do narrador. O espaço, né, que é o ambiente onde se desenrola a trama.
O enredo, que é a organização dos eventos. Ele pode ser linear e quando é que ele é linear, ele segue essa sequência cronológica. Esse tempo da forma que a gente conta, né? O tempo de calendário. Ou ele também pode ser não linear, ele não segue esse tempo cronológico. E a tipologia narrativa, ela está presente em diferentes gêneros textuais, porque lembre-se, tipologia nós temos 5 principais, né? E os gêneros nós temos uma variedade aí. Então a tipologia narrativa pode estar presente em diferentes gêneros, como os contos, as crônicas, os romances, as fábulas, e tem como objetivo envolver o leitor ao conduzi-lo por uma história que pode ser fictícia ou que pode ser real. Percebem como é fácil de compreender a tipologia narrativa? Eu deixo uma atividade e vocês respondam. Qualquer dúvida podem perguntar e não esqueçam da dica de leitura. Se não quiserem ler O Pequeno Príncipe, optem por outro livro. Podem me pedir dicas também, tá certo? Mas aí não fiquem sem ler não, é importante que vocês façam essa leitura. Vai ser muito bom para o vocabulário, para a escrita, enfim, e é um hobby na verdade, né? Vocês podem até não gostar hoje, mas depois que tomarem gosto, vocês vão ver o quanto é importante, certo? Então eu aguardo vocês.